Primeira coisa, ó. Eu tenho uma linha onde eu tenho duas equações, né? Aliás, duas incógnitas, né? Uma linha e uma equação. Nessa aqui eu tenho duas incógnitas, duas incógnitas, duas incógnitas. Não vou ficar escrevendo aqui que nem um louco como eu já fiz antes, né? Então aqui tem duas, duas e duas. Aqui tem duas, aqui tem duas, aqui tem duas. Então tá bom, todo mundo tem duas. Bom, um bom começo é tentar transformar um sistema grande num sistema pequeno. Como assim? Ó, aqui, né? Vou até pôr um pouco mais para cá. Aqui eu estou relacionando B com A. Aqui B com C e aqui E com D. Resolvo de um jeito fácil? Não. Aqui temos B e E, aqui temos A e B e aqui temos C e D. Resolvemos fácil? Não. Mas tem um porém. Tem um porém. Nessa linha aqui, nós temos A e B. E nessa linha também. Então, eu posso pegar esse T aqui, né, ó, para brincar com o desenho, né, ó. Eu pego esse Tzão aqui, ó que beleza. Ó. Não era Azão, Bezão, tem Tzão aí, tem mais uma letra escondida nesse exercício, certo? Tudo bom. Então, temos esse Tzão, mas eu tenho nesse Tzão duas incógnitas, B e A e B, e duas equações. Então dá para fazer uma coisa menorzinha, né? Ou seja, ó, eu tenho B mais A menos 2 igual a 16. Opa. E tenho A vezes B vezes 8 igual a 640. É como se os outros, né, como se as outras, né, equações incógnitas não existissem. Mas é claro que elas vão ser úteis para eu conseguir filtrar isso aqui e você vai ver por quê. Então agora nós temos que melhorar essas equações. E o que significa melhorar? Tirar o máximo de números possíveis, né? Então eu tenho que B mais A menos 2, para tirar um menos 2, né, para assumir com ele, que é uma dívida de 2 mais 2, né? Lembre-se que sempre nós vamos nos basear nas bases mesmo da matemática, né? Então, do que sai aqui? Ué, sai que B mais A é igual a 18. Mas se B mais A menos 2 é igual a 16, somo 2 desse lado, somo 2 desse outro lado, aparece 18. Certo? Então vamos melhorar essa outra parte aqui. Eu vou copiar ela aqui, mas eu vou fazer, né, uma manipulação que é bastante importante. Já que olhando para os números, eu sei que 640 é amigável com 8. Ou, se você preferir, ele é múltiplo de 8. Então tem algum número aí que multiplicado por 8 dá 640. E é o número que eu vou achar agora, dividindo todos os dois lados por 8. Para ver o que isso vai, né, implicar. E por que eu sei que 64 é amigável com 8? Né? 640. Porque, né, querendo ou não, 640 é 64 vezes 10. Né? E 64 é 8 vezes 8. Então, isso aqui morre com isso aqui. Fica A vezes B igual a 640, bom, 64 por 10, né? Vou escrever pequenininho aqui. 64 vezes 10. 64 por 8 é o próprio 8. Então, nós temos aqui 80. Certo? Muito legal. Então, nós temos aqui que A vezes B é igual a 80 e B mais A é igual a 18. Aqui é interessante porque, mais uma vez, né, nós estamos, né, numa prova de lógica. Então, eu posso continuar tentando resolver esse exercício aqui como sendo um sistema de duas equações de duas incógnitas, né, e duas incógnitas, porque de fato ele é. Mas vai acontecer uma coisa interessante e eu vou mostrar para você, né? O que é essa coisa interessante? É o seguinte.
B mais A igual a 18 e A vezes B é igual a 80. Então, se eu isolo o B jogando o A para lá, né? Ou seja, tirando o A daqui, tirando um A de lá, nós temos que B é igual a alguma coisa. Se a gente fizer a mesma coisa com o A, né? A gente mantém o A e tira o B, né? Menos B aqui, menos B ali, A vai ser igual a alguma coisa, no caso aí 18 menos B. Aí, tendo isso em mente, eu multiplico aqui, né? Eu coloco o resultado que eu encontrar aqui e aqui e encontro a incógnita que sobrar. Por exemplo, né? Por exemplo, não. Como assim? Simples, ó. Vamos fazer com a multiplicação que é mais interessante. Então, a gente começa com A vezes B igual a 80. Me interessa o que é A vezes B? Não. Me interessa, por exemplo, descobrir o B. Então, se me interessa descobrir o B, eu vou manipular com o B. Então, aqui eu vou dividir por B. Lembra? Não importa. Essa caneta aqui importa, mas está acabando, né? Então, não importa o que eu fizer de um lado, desde que eu faça do outro também. E aí eu vou manter a relação de equilíbrio e aí, consequentemente, eu não vou perder essa relação e não vou perder, né, a equação. Então, daqui nós temos o quê? A é igual a 80 dividido por B. Né? Como eu queria o B, eu agi no B. Porque aí eu encontro o A, substituo o A aqui, fica B mais alguma coisa relacionada a B. Né? Ou seja, vou fazer aqui uma paredinha, né? Já está acabando a nossa folha, né? Mas o que eu vou fazer? Ó, como B mais A é igual a 18 e A é igual a 80 sobre B, também igual a 18, eu agora vou manipular o B para encontrar o B. Depois substituir e encontrar os dois valores, resolvendo um sisteminha de duas equações por duas incógnitas, né? Nada de outro mundo. Agora, como é que eu ajo aqui? Bom, eu posso somar frações ou eu posso multiplicar todo mundo por B, né? Por que eu posso multiplicar todo mundo por B? Porque ao multiplicar todo mundo por B, some, né? Some essa divisão por B. Eu neutralizo essa divisão. Porque 80 sobre B vezes B é 80. Então eu saio da incógnita para chegar apenas no número. Então, vamos aqui aproveitar, né? Bom, na verdade eu vou fazer até uma coisa mais nova aqui, né? Ó, fazer uma coisa assim. Aqui vezes B. Né? Para aproveitar talvez esse último. Não. Eu vou para a próxima folha, porque eu acho que é mais organizado, né? Então, vamos pegar essa equação aqui e levar para outra folha. Bom, vamos pegar essa equação aqui mesmo, né? Vamos lá. O que temos que fazer agora, né? Agora nessa nova folha, é desenvolver, né? Essa equação. Então, quando é que fica B vezes B? B vezes B. Mais B vezes 80 sobre B. Ué, B vezes 80 sobre B. Igual a 18 vezes B. Ou B vezes 18. Coloquei aí inverso, né? No inverso, de outro jeito, tá? B vezes B, eu não sei o que é isso. Mas eu sei que tá escrito aí. E B vezes 80 sobre B, morre aqui e fica 80. Pronto. No meu canal, né? Nesse aí, no caso aí, no nosso canal, né? Que se chama Meu Ensino e tal. Nós não sabemos muito bem trabalhar com B vezes B. Sabemos que é um quadrado. Mas um quadrado junto aí com uma equação, ou na equação, a gente não sabe muito bem o que é isso, tá? A gente não sabe o que é isso, não sabe trabalhar com isso, melhor dizendo, né? Até sabemos o que é, mas não sabemos trabalhar com, né? E isso importa, porque eu preciso trabalhar com, né? Para resolver aí essa questão. Então, nós temos um problema.
Porque, por exemplo, na escola, você já deve ter visto que a gente tem que rearranjar essas coisas da seguinte maneira, né? Ó, b ao quadrado menos 18b mais 80 igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Se é uma equação de segundo grau, né, escrita, né, por mais que escrita de uma forma que eu ainda não sei fazer aqui neste canal, eu não ensinei isso, eu não ensinei essa escrita. Inclusive essa escrita é material para a próxima aula, né, de matemática, especialmente essa notação daqui, né, ó, daqui como passa para cá, que quem fez isso foi um autor importantíssimo, nós vamos ver na próxima aula. Mesmo sabendo disso, aliás, em sabendo disso, eu sei que isso aqui sai em duas equações, ou duas respostas, né? B1 e B2, né? Que não são a dupla lá de bananas de pijama, tá? Não são. Se são dois valores, eu tenho, sei lá, várias possibilidades, porque é um sistema resolvido com B1 e o outro sistema resolvido com B2 na pior das hipóteses. Pode ser que B1 e B2 sejam iguais. Tudo bem, pode acontecer. Mas o pior caso é que elas sejam diferentes. E se elas forem diferentes, eu vou ter muito mais dor de cabeça. Então este caminho não é legal, por incrível que pareça. Não é legal. Então, ó, esse caminho aqui, para com ele. Para. Não é por aqui. Tem que ser por lógica mesmo. Em sendo por lógica, nós temos que dar uns passinhos para trás. E os passinhos para trás nós vamos dar na próxima folha, né? Porque não tem como mais fazer aqui. Mas é interessante que quando eu chego aqui, eu falo, putz, eu vou ter duas possibilidades para B, no pior dos casos, e aí eu vou ter que resolver, né? Que querendo ou não, vai ter duas possibilidades para A, duas para C, duas para D, duas para E, sei lá o quê. Então não é esse caminho, por incrível que pareça. Então nós temos que retornar aí alguns passinhos para a gente resolver com lógica, lembrando que temos que resolver com segurança e com rapidez. Nós temos aí que servir a dois senhores ao mesmo tempo e dá para servir a esses dois senhores ao mesmo tempo, eventualmente perdendo um pouquinho mais de um ou um pouquinho mais do outro, tá bom? Mas vamos para a próxima folha, que este caminho aqui não vai ser seguido. Vamos retroceder alguns passos para trás. Temos aí a nossa nova folha e a gente tem que, né, estabelecer o passo ao qual nós retornamos a partir da folha anterior, que é justamente naquele sisteminha, né, naquela duplinha de equações melhoradas, né, que é B mais A igual a 18 e A vezes B igual a 80. Então isso aqui é bastante palatável, ou pelo menos mais palatável do que a gente encontrou. Por quê? Vamos utilizar-nos da lógica, certo? O que nós temos aqui? B mais A igual a 18 e A vezes B igual a 80. O que isso também significa? Isso também significa que nós temos que dois números somados resultam no 18 e dois números, né, esses mesmos números multiplicados entre si, nos retornam 80. Bom, nós temos aqui três possibilidades acerca desses números, né? Ou A é igual a B, ou B é maior do que A, né? Então, vamos escrevendo, né? Ó, vamos até aproveitar o B primeiro. Ou B é igual a A, ou B é maior do que A, ou B é menor do que A. Não tem outra possibilidade, né? Se bem que essas duas aqui, elas podem ser, né, sintetizadas numa terceira, que é, ou no caso, uma quarta, que é B diferente de A. Mas, né, é uma possibilidade aí, vamos dizer assim, colateral, pelo menos, né, implícita, né? Porque se é maior ou menor é porque é diferente. Mas não vamos pensar nisso agora, não. Vamos pensar mais de uma outra forma, né? Que não ajuda muito diferente, né? Só significa isso, né? Grande coisa. O que é importante notar aqui?
Como nada no exercício e nada na teoria matemática garante qualquer uma dessas duas, né, no caso dessas três, né, eu posso partir de uma delas, que por exemplo B é igual a A. E por que eu posso partir de uma delas? Isso é até interessante. Porque 18, por exemplo, é um número par. Então, divide fácil pelo 2, não sobra nada. E qual é a grande vantagem de não sobrar nada? Ué, que se assemelha aqui aos números que estão aqui, né? 16, 4, 3, 64, 640, 1, são números inteiros, né? São números inteiros. E por que isso me ajuda? Porque isso é um bom chute. Veja, isso aqui não é uma garantia de nada. Eu posso perceber que A é quebrado, por exemplo. A é uma fração. E se A é uma fração, B também é. Né? Porque não tem como eu somar uma fração só a um número inteiro e obter um número inteiro. Então, e lógico, né? Eu posso somar fração com fração e obter um número inteiro. Então, partindo do pressuposto de que B e A possam ser iguais, me ajuda. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em 9 mais 9. Não é? 9 mais 9, 18. E 9 vezes 9. Olha, 9 vezes 9, por x, né? É igual a 81. É muito parecido, mas não é igual. Se não é igual, é diferente. E se é diferente, não satisfaz essa equação. Então, não é esse caminho. Qual é o próximo caminho? Né? No caso, estamos no caminho, né? Qual é o próximo passo? Chutar outros valores. Vou chutar 10 e 8. Por quê? Dão 18 facilmente e é um a mais do que um e um a menos do que o outro, né? Porque 10 é 1 a mais que 9 e 8 é 1 a menos do que 9. Então, 10 mais 8. E 10 vezes 8 é 80. Então, esses números satisfazem o meu sistema, as minhas equações. Só que eu tenho agora que ver as outras equações. Eu tenho que olhar para o sistema como um todo. Eu não posso só me basear nessas duas, né? Porque não só nesse tesão aqui. Tem o C, o D, o E, né? Envolvidos aí. Então eu tenho que ver. Um ótimo jeito é pegar isso aqui, ó. B vezes 2 vezes E. Então eu pego B vezes 2 vezes E é igual a 64. Vou melhorar a equação, como você já deve estar acostumado, né? Vou dividir por 2 e dividir por 2 para deixar apenas número de um lado, né? Então eu tenho que B vezes E é igual a 32, né? E o 2 sobre 2 dá 1. Então B é igual a B vezes E é igual a 32. Se eu coloco 10 no B, eu não consigo, né? Porque 10 vezes qualquer coisa, e eu sei que essa outra coisa, eu estou supondo que essa outra coisa é inteira, vai dar um número que termina em 0. 70, 80, 40, 10, 20, 30. Então não é, né? Ó, o B não é 10, mas ele pode ser 8. Né? Ele pode ser 8. Então, se eu coloco aqui 8 vezes E igual a 32, eu vou encontrar que, né, divido por 8, eu vou encontrar que E é igual a 4. Pronto. Olha só que interessante. Provavelmente eu não vou conseguir mais mudar nem o B e nem o A, né? Bom, o A é consequência da fixação, né? A fixação do A é consequência da fixação do B. Então, E é igual a 4. B, que eu assumi ser 10, errei, percebi que é 8. Então, o A tem que ser igual a 10. Então, eu já encontrei 3 valores interessantes. Olha que legal, ficou até bonito para tapar aqui.